Hoje você vai aprender. Hoje nós respondemos aquela pergunta que muitas pessoas não têm a resposta. Quem era a mulher de Caim? Porque se nós olharmos Adão e Eva, Caim e Abel, e sendo Caim amaldiçoado, depois Adão e Eva têm um Sete, como é que é possível, por exemplo, que Caim tivesse uma mulher? Muitos vão pensar, por exemplo, que Caim coabitou com Eva, semente da serpente, entre outras doutrinas gnósticas aí. Então hoje nós vamos explorar essa pauta. Peço encarecidamente para você deixar o seu like, é o combustível desse canal, se inscrever e ativar as notificações e conhecer o meu trabalho. Tem um link na descrição, tenho certeza que você vai gostar, um preço acessível e com 50% de desconto. Tem o meu contato pessoal por lá. Bom, vamos lá. Esse material de estudo, só lembrando, está no Telegram, tá? Gratuitamente. Caim teve mulher e filhos? É uma pergunta, né? Vamos ver. E Caim saiu da presença do Senhor e habitou, depois que ele foi amaldiçoado, e habitou na terra de Nod, no leste do Éden. E Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. Não confundir com Enoque, filho de Jared e pai de Matusalém, do livro de Enoque, tá? Não confundir com ele, é outro Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade de Enoque, conforme o nome do seu filho. Gênesis capítulo 4, versículo 16 e 17. Então você vê claramente que a Bíblia afirma que Caim, tá? Ele teve filhos, tá? Ele teve uma esposa. Agora, quem que é essa mulher? Que na Bíblia é silenciada, nos contos litúrgicos é silenciado, mas nos apócrifos tem nome, né? Então nós vamos ampliar esse estudo de hoje, tá? Na Bíblia existe um silêncio perante a esposa de Caim, e isso abre brecha para doutrinas gnósticas, tá? Como Caim tomou Eva e gerou filhos, que eu já falei sobre isso. Caim gerou filhos com Lilith, né? Eles também dizem que Lilith foi a primeira mulher de Adão, e Caim, ele para gerar filhos, ele coabitou com Lilith, né? A pseudo primeira esposa de Adão. Contudo, que não se fale a grande quantidade gigantesca de filhos que eram gerados no passado, ainda mais com seres humanos beirando os 1000 anos de existência. Para comprovar isso, vejamos o que a Bíblia diz, né? E os dias de Adão, depois de ter gerado Sete, foram 800 anos, e gerou filhos e filhas. Gênesis capítulo 5, versículo 4. Então vamos lá, olha só. Nós temos aqui Adão e Eva gerando Caim e Abel. Caim mata Abel, depois Adão gera Sete, né? E aí você vê o seguinte, ó, os dias que Adão viveu na Terra, eu já falei sobre o calendário, é só você procurar meus últimos 2 vídeos que eu falo sobre o calendário hebraico, que é bem antigo, calendário lunar. O ano de hoje é o mesmo ano do passado, a observação das estrelas e também, tá, das condições do tempo, primavera, outono, inverno, tudo isso tinha ano passado, tá? Então olha só, e fala, foram 800 anos e gerou filhos e filhas. Então a Bíblia não explica com quem Caim casou, mas diz claramente que Adão gerou vários filhos e filhas. Nós temos algumas tradições judaicas que explicam até quantos filhos que foram, tá? Olha só, segundo a tradição judaica, Adão e Eva tiveram diversos filhos, homens e mulheres. Pela tradição judaica, tiveram 60 filhos, sendo 33 homens e 27 mulheres, tá? Sendo assim, preenchendo a lacuna da ausência da mulher para Caim se relacionar. Existem livros apócrifos que dizem que Adão e Eva geraram 5 filhos. Nós temos o conto judaico, com Adão e Eva gerando 60 filhos, é até mais plausível, porque viveram muito tempo. E nós temos alguns apócrifos, como o segundo livro de Adão e Eva, ou Caverna dos Tesouros, como muitos conhecem, falando da existência de 5 filhos. E eu até coloquei um trecho aqui desse livro, ó. Quanto a Adão, ele não conheceu novamente a sua mulher pelo resto dos dias de sua vida. Nem nasceu dele nenhuma descendência, mas apenas aqueles 5, Caim, Lulavá, Abel, Aleia e Sete. Isso é um conto litúrgico apócrifo, tá? Chamado Caverna dos Tesouros. E tem também o conto oficial judaico aí que diz que Adão e Eva tiveram muitos e muitos filhos, tá bom? E tá no capítulo 2 do tópico 8 do segundo livro de Adão e Eva, tá bom? Aí nós temos aqui, passando isso, tá? Algumas explanações que a gente deve estudar. Por exemplo, não é preciso ir muito longe para entender que Adão e Eva geraram muitos filhos. A Bíblia nos mostra uma aliança feita por Deus para com os filhos de Adão e Eva. E Deus os abençoou, né? Estamos falando de Gênesis 1, capítulo 28. E Deus lhe disse, sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei a terra e subjugá-la. Sede frutíferos e multiplicai-vos.
e enchei a terra e subjugá-la. E tende domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e por aí vai. Então você vê que já tem ali uma bênção de Deus para que Adão e Eva tivessem múltiplos filhos, que foi confirmada posteriormente em Gênesis 5, tá? Que Adão e Eva gerou filhos e filhas, tá bom? Então olha só, mas segundo a Bíblia, aí vem uma pergunta muito polêmica, mas segundo a Bíblia, é pecado o casamento entre irmãos, né? O que tu diz disso, né? Qual que é a sua opinião sobre essa informação? Vamos lá. Temos aqui duas hipóteses. A primeira é que por haver poucos humanos na Terra e uma necessidade de povoá-la, neste primeiro momento não desagradava a Deus, né, esta união. Então, por terem poucos humanos na Terra, era necessário que se coabitassem entre irmãos, porque tinham poucos humanos. Então, aquele primeiro momento de explanação da Terra, de expansão ali da raça humana, não vou dizer licença poética, mas Deus não julgava naquele momento, porque era necessário povoar a terra. Mas, claro, no período, por exemplo, de Moisés, de Levítico, Deus já fala que é abominável. Então, existe um momento certo para povoar a terra, mas também, a partir do momento que a terra começa a ser povoada, não se faz mais necessário aquela justificativa, tá bom? Aí continua, olha só, a segunda hipótese, e aqui é bem especulativa, é que a genética pré-diluviana, já venho falando sobre isso, tá? Que tinha os homens, permitiu o casamento entre irmãos sem prejudicar o DNA. O problema do casamento entre irmãos é o DNA, o cromossomo humano, que é atrapalhado, tá? Então, mas devido à degradação e degeneração humana pós-diluviana, o casamento entre irmãos provocava inúmeras mutações e problemas de compatibilidade genética. Então, existe uma hipótese, uma especulação que muitos defendem, que na era pré-diluviana, o corpo, como era primordial, vivia 1000 anos, tinha uma certa estatura, era feito de silício, não de carbono, então tinha um corpo diferente ali. Isso é uma especulação. Existe uma explicação por isso que diz que neste momento casar entre irmãos não tinha tanto problema porque não dava alteração genética. Mas a partir do momento da era pós-diluviana, com a degeneração do corpo humano, o encurtamento da idade dos seres humanos, a multiplicação de pessoas na Terra, isso tornou-se abominável. Então teve um momento para isso, tá? Mas essa segunda hipótese é baseada na biofísica do corpo humano pré-diluviano, tá bom? Aí, olha outra afirmação aqui, tá? Nenhum de vós se aproximará de qualquer parente para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Levítico capítulo 18, versículos 6 a 20. Então Deus ensina ao povo que não é para se multiplicar com parente, tá? Isso depois, né, lá em Moisés. Então você vê que Adão começa de um jeito e Moisés vai para o outro. Isso porque Moisés já estavam definindo as raças, as etnias, já tinham se multiplicado o povo na terra, não tinha mais pretensão, né, de se unir com irmãos. Mas no caso de Adão e Eva, eram os únicos seres humanos na terra, né? Então assim, os seus filhos ali eram os únicos seres humanos na terra, tá? E essa hipótese é confirmada com a genealogia bíblica de Abraão até Moisés, no qual veremos a seguir aqui, tá? Olha só, é importante lembrar que não era errado casar-se com o irmão ou irmã no começo da raça humana. Nenhum dano físico resultaria, tá? Então vamos continuar para você poder ver aqui. Mais de 2000 anos depois, Abraão se casou com sua meia-irmã Sara. Olha só, isso é Gênesis capítulo 20, versículo 12. Seu irmão Naor se casou com a filha de seu irmão Arã. Gênesis capítulo 11, versículo 29. Não houve nenhum dano genético para as crianças que resultaram dessas uniões, tá? De fato, foi a maneira pela qual diferentes características de raças surgiram. No entanto, nos dias de Moisés, Deus proibiu os irmãos de se casarem com suas irmãs. Levítico 18, 6 a 11, mas também é de 6 a 20, tá? À medida que as novas gerações surgiram, a humanidade começou a mostrar grupos e subdivisões de raças definidos. Como os homens se tornaram mais racialmente distintos, tornou-se geneticamente prejudicial para parentes de sangue próximos se casarem e produzirem descendentes. Então, assim, o problema é que começou a ter incompatibilidade genética. E isso já no período de Moisés, por isso que Deus os advertiu. Mas lá no começo não tinha tanto problema, tá? Mas quando foi se mesclando, foi criando raças e etnias, começou-se a ter problema genético aí. Por isso que não se tornou abominável o casamento entre irmãos aí, tá bom? E quem que é a esposa de Caim? De fato, não sabemos o nome da esposa de Caim, mas sabemos que possivelmente era uma de suas irmãs e descendente direto de Adão e Eva. De acordo com várias traduções abraâmicas, tá? Avã do hebraico, né, vício, iniquidade, potência, era a esposa e irmã de Caim, filha de Adão e Eva, tá? O nome Avã também é usado no livro dos Jubileus, é um apócrifo, e também na Caverna dos Tesouros, ou segundo o Evangelho de Adão e Eva, que eu já venho falando aqui, que ela se chama Quelema, tá? Então, assim, de fato, a resposta nunca saberemos. Os apócrifos aqui apontam, né, óbvio, para nomes estranhos, nomes distintos, aos quais não podemos comprovar ou confirmar.
mas de certo modo Caim casou, isso aí se multiplicou na terra. Isso aí nós vimos aqui na Bíblia, tá? Que ele conheceu a sua mulher e concebeu e teve um filho. Então você vê aí que ele conseguiu ter uma esposa. Então, não necessariamente é um conto gnóstico, tá? Muitas vezes foram os filhos, né? Alguma filha de Adão e Eva num dado momento, como diz Gênesis aqui, né? Que os dias de Adão, Adão foram 800 anos e gerou filhos e filhas. Provavelmente uma boa especulação é que seja filhas de Adão. Alguma delas aí, tá? Veio a se relacionar com Caim e formou a cidade de Enoque, tá bom? Então essa é uma especulação, uma explanação, tá bom? Acredito que você tenha gostado aí de uma ideia. Esse e-book de acompanhamento de estudo você encontra lá no Telegram, tá? Peço para você deixar o seu like, é extremamente importante para divulgar o trabalho, tá bom? Um trabalho investigativo, um trabalho historiador, arqueólogo aqui, tá? Peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e quiser conhecer meu trabalho, tem links na descrição, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz, forte abraço!